é dentro de um contexto onde mulheres sofrem violência e elas revidam a violência, algumas até com homicídio, assassinatos, algumas estão falando a verdade, outras não. E quando é o homem dentro desse contexto, ele não recebe o mesmo julgamento. Então, se um homem matar uma mulher por ela estar agredindo ele, com palavras, com atitudes, com agressão física mesmo, querendo esfaqueá-lo, e ele mata essa mulher, o crime dele vai ser justificável? Ele vai receber um menor castigo, uma menor punição, uma pena mais branda por causa desse contexto? Geralmente não. Mas quando é a mulher, ela fala que estava se defendendo, ela fala que ela estava sofrendo já violência psicológica, física e etc. já há algum tempo, e ela agrediu aquele homem, o matando. Então, geralmente, a pena dela é aliviada. A condenação dela não é a mesma se fosse um homem, sendo o mesmo crime dentro do mesmo contexto. Então, o que nós vamos falar está relacionado a este contexto. Nós temos casos aí de mulheres que mentem, que o homem abusou da sua filha, que não é filha dele, e contextos que falam que até abusou da própria filha. E depois que o cara é preso, violentado, é morto, a própria... Tem conteúdos aí no YouTube, investigações e julgamentos que chegou à conclusão que era mentira. Que aquele rapaz, aquele homem, ele não fez isso. Mas ele já pagou com a moral dele, no caso de violência, quando chega no presídio ali, ou em alguns lugares ele sofre aquele abuso, e alguns pagaram com a própria vida de uma mentira que a mulher contou. E ela não sofre uma condenação proporcional nem a um terço da injustiça que ela cometeu. Então, dentro desse conteúdo, é o assunto a seguir. Eu não concordava com o feminicídio, com a lei do feminicídio. Não é porque é mulher, não. É porque é um ser humano. Uma pessoa matou outra, seja mulher, seja homem, seja criança, é um crime. Se o homem matou uma mulher, é crime. Se a mulher matou o homem, é crime. Aí especifica aquele crime para se punir com mais gravidade aquela pessoa, no contexto do sexo masculino. Porque o homem está sendo punido no feminicídio por ser homem. Não é porque a mulher foi vítima. Porque quando uma mulher mata outra mulher é o quê? Feminicídio? Quando uma filha mata a mãe, é feminicídio? Quando a mãe mata uma filha, é feminicídio? Um casal que tem relação homoafetiva, uma mulher mata outra mulher no contexto homoafetivo, é feminicídio? Teve um caso que está na mídia da filha milionária roubando a própria mãe e querendo até a sua morte. Não foi um homem, foi a própria mulher. Mas já que tem a lei do feminicídio, já que está nessa pegada, então vamos criar a lei aí do masculinicídio. Porque os homens estão sofrendo violência das mulheres. Homens que apanham das mulheres, são agredidos. Teve uma mulher que ela falou uns desaforos pro camarada. Todo mundo ali testemunhou que ela estava exaltada e o cidadão querendo ir embora. E ela na porta do carro ali, praticamente agredindo. O homem, o cidadão, deu um tapa no pé da lata dela, ela caiu. Errado.
Tem que punir o cara e etc. Mas se fosse a mulher que tivesse feito isso, poderiam alegar legítima defesa. Teve um contexto desse, que a mulher deu um tapa na cara do cidadão e o cara deu um tiro nela. Crime. Rapaz tem que responder e etc. Mas se fosse o contrário, alegariam legítima defesa. Então, quando é o homem que pratica ação criminosa, é um contexto. Quando a mulher pratica o mesmo crime, é o mesmo contexto, mas só que eles trazem como se fosse outro texto. Mas está dentro do mesmo contexto. Deveriam ser julgados da mesma maneira. Então hoje o homem ele tem sido punido por ser homem. E a mulher tem sido aliviada por ser mulher. Eu sinto dizer, mas você pega no contexto das forças militares, policiais, você pega o TAF, é aliviado para a mulher. A mulher tem que fazer menos exercício e o homem tem que fazer mais exercícios. Deveria ser igual para todos. O trabalho na rua é o mesmo. O ladrão não vai olhar a mulher e falar assim: ah, é mulher, eu ia dar 10 tiros, mas é mulher, eu vou dar só 5. Não, ele tá vendo um policial, seja homem, seja mulher. Quem faz a ronda ostensiva em massa, na noite, na madrugada, são os homens. Eu vejo matérias de policiais subir no morro, a maioria é homem. Você não vê, geralmente, mulher, e olha que tem mulher, que ela tem mais condição do que o homem. Tem mulher que bate em homem. Tem mulher que se ela me pegar, ela me dá uma taca. Ela sabe bater, sabe apanhar, porque um lutador, uma lutadora também não é aquele que sabe bater, é aquele que aguenta a porrada. Tem mulher que pega mais peso do que eu, pega mais carga do que eu, corre mais do que eu, treina mais do que eu. Então tem muitas mulheres aí que superam muitos homens. Tem mulher que faz mais barra do que os homens. Tem homem que consegue fazer 10 repetições, tem mulher que faz 15. Então, como eu posso fazer um TAF para a segurança pública e amenizar a mulher, sendo que na violência do dia a dia não tem amenização? Aquela mulher deve estar tão preparada quanto um homem. Então, a gente vê um contexto onde a mulher, ela é vitimizada, mesmo ela tendo condições de responder sobre o crime, ou ela tendo condições até de superar os homens nos exercícios. E na lei não tem tratado com a igualdade. Não tem tratado de uma forma imparcial. Nós vivemos contexto dos dias atuais que parece que ser homem é pecado, ser másculo é pecado. Se vocês verem na imagem, no contexto, você vê que o cidadão não queria mais o relacionamento com a senhora que o matou. As pessoas falam: separa, não dá certo no mundo, né? Separa, não dá certo. Separa, melhor do que bater, melhor do que matar. Geralmente no contexto do homem, né? O homem que mata a mulher, agride a mulher nesse contexto. E ele teve essa atitude. E o que ele colheu? Se fosse ele que tivesse escondido e atirado nela, teria muito mais repercussão esse caso. Tem vários casos de homens sofrendo abuso de mulheres, apanhando, tomando tapa na cara, sendo xingado.
sendo morto, mas não tem a mesma evidência no caso de sendo mulheres sofrendo o abuso. Então, estão se criando projetos e leis intermináveis que favorecem a mulher, até a mulher mau caráter. Que a mulher mau caráter, ela se beneficia dessas leis. E o homem, entre aspas, de bom caráter, acaba sendo vítima da sua própria honestidade dentro desse contexto. Cuidado com essa época de eleições, pessoas que se colocam como os defensores das mulheres, muitos e muitas não estão nem aí para as mulheres. É um discurso hipócrita, porque sabe que a maioria dos eleitores são eleitoras. E esse discurso de defender a mulher, de exaltar a mulher, está popular nos nossos dias atuais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Defender a autoridade do homem, a dominância do homem, a liderança do homem, a varonilidade do homem, a masculinidade do homem, não está em moda. O que está em moda é exaltar a mulher como uma deusa, até no lugar do próprio Deus. Parece que nem Deus mais pode repreender, exortar uma mulher, que é machismo. Eu já escutei em escola bíblica, professor de escola dominical, trazendo um contexto da Bíblia, ele falar que aquilo era machismo. Deus é machista? Chamou Deus de machista, porque é a doutrina da palavra do Senhor. É a doutrina de Deus. É o padrão que Deus criou que dá certo. Então, até dentro das, entre aspas, igrejas, pessoas sendo subordinadas, submissas ao feminismo. Essa questão desse empoderamento da mulher, que se exalta tanto nessa sociedade, a mulher curtindo músicas promíscuas, dançando, cantando, músicas que desvalorizam a própria mulher. E muitas que estão curtindo lá não são a galera da favela não, as meninas da favela não. Quem está curtindo músicas que degrinem a sexualidade da mulher, o seu ser mulher, é formadas. As meninas das faculdades, das universidades. A galera da elite, classe média alta. Que não pode morar no Guará. Que não pode andar de carro popular. Essa galera aí que tá curtindo o movimento que já tem na favela lá há muitos anos. Que as meninas de lá curtiam esse movimento porque não conheciam outra coisa. Agora essa galera viajada, estudada, que pode botar silicone, malhar nas melhores academias, e etc e tal, essa galera. E essa falsa felicidade que essas mulheres querem demonstrar é mentirosa. Tem um conteúdo de artista, ela comentando que teve vários homens, e a outra lá comentando que teve vários e vários homens, antes de estar casada com esse que se está agora. E a outra lá só teve 2 experiências, o primeiro namorado e o marido atual. As duas estavam desdenhando ela. Como ela ter conhecido apenas 2 homens era algo que a inferiorizava. E elas que conheceram vários homens, era status. Hoje estão transmitindo aí pra mulherada que ter vários homens é status. Aí aparece ela aparentemente feliz. Mentira. Por dentro ela tá arrebentada. Por dentro ela tá amargurada. Mas ela não assume a sua derrota como mulher. Não assume as suas derrotas na área sentimental. Então quer transmitir que aquela derrota foi, na realidade, foi vitória. E aquela vitória de alguém que se guarda é derrota. Isso teve muito no passado, quando uma jovem falava que era virgem, se desdenhava dela. E aquela que já tinha relação sexual era top.
Por um tempo isso caiu por terra. Foi se exaltando a família, foi se exaltando os relacionamentos, mas agora, nessa época, está voltando muito forte. Porque as igrejas, entre aspas, perderam sua força de influenciar. As igrejas perderam a força de influenciar as pessoas para aquilo que é de Deus. A partir do momento que os próprios relacionamentos dos líderes, dos pastores, dos obreiros foram fracassando. Não só na relação conjugal, sentimental, mas nos outros aspectos também, que abordam uma boa liderança no contexto espiritual. Quando os pecados das falhas eram do púlpito para frente, só para os membros congregados, era um tipo de fervor. Depois que do púlpito para trás os obreiros começaram a pecar naquilo que eles condenavam, aí já começaram a aliviar. Já não se considerava mais pecado, já não podia excluir. Quantos foram excluídos? Quantos foram disciplinados, repreendidos, vistos como mau caráter dentro de uma congregação muitas vezes? Baruque, pra cá! Quantos foram vistos dessa maneira por situações que cometeram? E depois que pastores cometeram o mesmo ato, às vezes aquele outro nem foi mau caratismo, mas desse líder foi mau caratismo, ou vice-versa. Há um contexto para se julgar as situações. Eles não foram excluídos, eles não foram repreendidos severamente, eles não perderam a posição que eles estão se agarrando, porque estão se agarrando à posição e não a Deus. Então, pela sociedade não ver a influência do Espírito Santo, dos mandamentos de Deus na congregação, nas igrejas, essas situações ganharam mais força nos nossos dias atuais e o cumprimento da palavra. E a fala das músicas do funk pornográfico e os vídeos? Porque lá você tem uma opinião e acolá você tem outra opinião. Você já parou para pensar sobre isso? Porque um assunto, um texto, dentro do mesmo contexto, você julga de forma diferente. Porque lá é errado e acolá é certo, sendo que estão dentro do mesmo contexto. E o contexto do funk pornográfico, ele é muito mais pesado. Se comparar o que o deputado falou em relação aos ucranianos e pegar as letras das músicas do funk pornográfico, você vai descobrir claramente que o deputado estava falando poesia em relação ao funk pornográfico. Tem um movimento que está rolando aí nessa geração de hoje, parece que se chamam Red Pill, Migdol, alguma coisa assim nesse contexto. A minha convicção não é baseada em nenhum desses movimentos que se tem por aí. A minha convicção é totalmente baseada em Cristo como o único Senhor e Salvador da minha alma, e também nos seus ensinamentos, nas instruções que os apóstolos receberam e as instruções dadas ao Espírito Santo ao apóstolo Paulo e a tantos outros que Deus levantou para transmitir a revelação das Escrituras. Eu tenho a minha própria convicção, da minha própria meditação da palavra de Deus e orações. E nós vemos hoje que esses movimentos, ao menos parecem estar crescendo, de transmitir informações e fatos contundentes a respeito do feminismo, do caráter da mulher caída, do ser humano caído, afastado do Espírito Santo, afastado de Cristo,
como único Senhor e Salvador, e quando fala afastado de Cristo, é da prática da palavra. Uma pessoa pode confessar com os lábios e o coração está longe, pode frequentar uma congregação, pode ser um líder, esposa, filho, pode ter parentes no meio religioso e ainda assim está afastado de Cristo porque não tem uma prática de arrependimento, de conversão dos pecados e das iniquidades. E um dos fatores contundentes e marcantes para que essa divulgação esteja tão forte, geralmente também muito mais em pessoas que não confessam a fé em Cristo como único Senhor e Salvador, é a omissão, a negligência da igreja, de pastores e líderes, e membros e congregados da doutrina, que se deve não somente pregar de lábios, mas sobretudo com atitudes. Então o Senhor Jesus, ele já havia dito há muito tempo atrás que se aqueles que deveriam falar não falassem, ele faria que as pedras gritassem sobre a doutrina, a palavra, sobre ele. Porque alguns movimentos, algumas pessoas, elas estão pregando sobre Cristo, não como único Senhor e Salvador, porque não tomaram ele conscientemente, mas estão sendo inspirados pelo Espírito Santo, não como morada, porque para ser morada tem que ser templo, tem que ser nascido do próprio Espírito Santo, mas estão sendo inspirados a falar uma verdade que a igreja, que os líderes não falam nessa época. Houve um homem, Caifás, ele não era morada do Espírito Santo, mas Deus o inspirou a falar sobre a morte de Cristo. Então Deus pode inspirar uma pessoa que não seja morada do Espírito Santo, tanto no contexto religioso ou fora, para anunciar Cristo, isto é, o seu ensinamento, tanto em palavras como em atitude, em um aspecto ou em outro aspecto. Então essas pessoas, elas estão trazendo uma doutrina que já deveria estar sendo pregada nas igrejas, na boca de pastores, de obreiros e, sobretudo, de esposa de obreiros, com atitudes nos seus filhos e filhas. Mas a omissão e a negligência impedem da mensagem ser transmitida por quem realmente deveria transmitir essa mensagem. Mas Deus, ele não é limitado a transmitir a sua palavra num contexto religioso, eclesiástico, sacerdotal, de contexto de religião humana. A palavra de Deus, ela será pregada, quer ouçam, quer deixem de ouvir, até por uma jumenta, se ele quiser. Mas a palavra de Deus tem sido pregada. E essa influência no mundo é até normal, está nas Escrituras. O espírito do anticristo, que está no mundo a operar nos filhos da desobediência. Mas só que esses filhos da desobediência estão também nos templos religiosos, nas congregações, em alguns líderes e liderança, em suas casas, esposa, filhos e filhas. O espírito do feminismo, que é uma manifestação do espírito do anticristo, o espírito do machismo, que é uma transfiguração do espírito do anticristo, que o espírito do machismo e o espírito do feminismo são da mesma essência, negam as escrituras, e essa influência, ela também está forte dentro da congregação, no meio religioso. Homens, pastores, que eles têm medo de falar a doutrina, porque a mulher não está na posição, a filha ou filho, um amigo dele, obreiro, companheiro de ministério, que tem uma esposa, um filho, uma filha que está fora do padrão doutrinário. Para não perder a amizade humana, perde-se a amizade divina. Porque não se pode ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Você é amigo de um e aborrece o outro,
ou você é amigo de outro e aborrece o outro. Então não há como andar agradando a Deus como amigo e agradando o mundo como amigo. Pai do Senhor Jesus, a gente vive uma época que a palavra de Deus, as Escrituras, ela não tem muito valor para algumas pessoas, não. Houve um tempo onde as pessoas elas pregavam Mateus capítulo 5, elas pregavam a doutrina do arrependimento, da comunhão conforme as Escrituras. Porque hoje se prega uma comunhão conforme os projetos da denominação. Se a denominação tem algum projeto, aí todo mundo tem que estar trabalhando naquele projeto, mesmo que não seja um projeto voltado para Cristo. Mesmo que não seja um projeto voltado para as bases bíblicas. Às vezes é uma base do próprio líder, da própria congregação, ou da própria imaginação do homem. Então por isso que existem seitas. Então existe muitas religiões com aparência de Deus, como existem pessoas com aparência de santos, mas na realidade não são. E o povo brasileiro, ele é místico, né? Ele gosta muito desses negócios de movimento, eles gostam muito desse negócio das coisas ocultas, né? Não importa se é Deus ou se é o diabo. Sendo místico, sendo oculto, né? Tendo uma aparência espiritual, para muitos está servindo. Eu lembro de uma irmã, né? Que o Senhor a recolheu. E eu fico imaginando as pessoas profetizando que ela ia fazer sucesso, que ela ia ser destaque, que ela ia estar ali ou acolá, que ia gravar CD, que ia gravar DVD, e todas essas coisas do mundo, né? Que incentiva a popularidade ao destaque, a rivalidade e a inveja. E Deus a recolheu. Eu fico pensando, onde estão esses profetas agora? Onde estão as pessoas que profetizaram e revelaram para ela que ela ia fazer um sucesso, que ela ia gravar, que ela ia ser isso, aquilo outro? Acredito que Deus até poupou ela. Eu acredito até que Deus a recolheu para que ela não se desviasse nessa aí de fazer sucesso, onde muitos se desviam e levam outros a se desviarem, né? Porque transmitem como se isso fosse o evangelho, como se isso fosse a doutrina do reino e da justiça de Deus, como você crescer na graça e no conhecimento de Deus fosse fazer sucesso, fosse estar na mídia, fosse ser popular, no contexto do mundo, não no contexto de sofrer por Cristo, padecer por Cristo, porque o conhecimento da graça e do conhecimento de Deus é você passar injustiças, passar calúnias, difamações e coisas semelhantes e continuar firme, louvando, honrando e glorificando a Deus em espírito e em verdade. Que glorificar a Deus em espírito e em verdade é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e amar o próximo como a si mesmo. Conheço ele, o casal, da época de solteiro. Eu falei assim, ô irmão, não grita assim com seu marido não. Ele tava conversando. Eu ainda reforcei ainda, eu falei, ô irmão, não grita com o irmão não, irmão. Ele é presbítero, irmão. Ela, Wesley, tipo assim, sabe? Como se não fosse nada. Ele, não eu, ele, como se ele não fosse nada. Como se ele não fosse o marido dela, o esposo. Uma autoridade constituída dentro do casamento, dentro da família. É o homem, a mulher também, em relação aos filhos, o casal em relação aos filhos. Mas o sacerdote é o homem, quando esse se está dentro de um relacionamento. Então Deus constituiu foi o homem como sacerdote. Deus constituiu líderes.
Quando Moisés estava liderando o povo saindo do Egito, o seu sogro, o pai da sua mulher, o Jetro, ele viu que a carga estava muito pesada para Moisés, e ele falou para Moisés, aconselhou Moisés a constituir pessoas que pudessem auxiliar na liderança. E ele falou homens, para auxiliá-lo naquela questão administrativa do ministério, de liderança ministerial. Então, ela deveria ter respeito por ele como marido, deveria ter respeito por ele como presbítero do ministério e respeito como irmão em Cristo. Uma pessoa gritar daquela maneira que ela gritou, uma maneira vulgar, chula, vamos logo, vamos embora logo, gritando ali no meio. Se fosse o contrário, se fosse um homem gritando ali com a mulher conversando ali com suas amigas, conversando com as pessoas, e o homem gritasse, vamos embora logo, vamos embora, seria algo desagradável, deselegante, impróprio, inadequado. Seria uma falta de consideração para com a esposa, para com a auxiliadora que Deus levantou, para a sua companheira, para a parte de si mesmo. Porque a Bíblia fala que um casal não é mais dois, mais um. Seria uma falta de respeito para com ele mesmo, gritando, expondo a mulher daquela maneira, filhos, a família.